Câncer de próstata. Como tratar de forma natural? O que comer se eu tenho câncer de próstata? E qual seria a melhor forma de tratamento? Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica, nada de achismo, nada de ideologia, apenas o que está cientificamente publicado. Meu pai faleceu de câncer, tem em torno de 5 anos. E depois disso eu realmente decidi educar as pessoas sobre o que há de mais recente na literatura médica científica. Porque eu já tive outros parentes morrendo de câncer, enquanto às vezes seus médicos, por exemplo, sugeriam que pode-se comer pizza, pode-se comer qualquer coisa e que dieta não tem nada a ver com o câncer. Na verdade, quando meu pai foi parar no hospital, o que alimentaram ele foi lasanha com carne moída e gelatina, entre várias outras coisas. Ou seja, em um dia no hospital ele realmente piorou drasticamente e, com certeza, a dieta hospitalar não o ajudou. Então eu escrevi um livro didático científico para mostrar os detalhes sobre realmente como dietoterapia e outros fatores de estilo de vida influenciam drasticamente. Então fica até o final para entender mais. Eu adoro citações, memes e coaches, né? Olha esse quadradinho que é muito legal. O médico falando com o paciente, sua doença é causada pelo seu estilo de vida. Então aí o paciente fala, então eu deveria mudar meu estilo de vida. Não, nada disso. Tome esse remedinho. Começando pelo início, praticamente ninguém sabe, mas existe o que a gente chama na ciência de overdiagnosis and overtreatment, ou seja, diagnóstico excessivo e tratamento excessivo. Isso é datado na literatura e não é recente, não é pouco, que em torno de 1,7% até 67% dos casos pode sofrer diagnóstico excessivo, ou seja, detectam um pseudocâncer que nunca ia se tornar realmente um câncer ou que o corpo naturalmente ia conseguir lidar com ele. E infelizmente, ou seja, a gente às vezes tem células cancerígenas dentro de nós que pode ser detectado no exame, mas nunca vai se tornar realmente um tumor maligno. Ou ele vai levar às vezes 50, 70, 80 anos para se tornar um tumor maligno que a gente já não estaria mais vivo. Então não deveria ser tratado, mas olha o que o artigo sugere. O exame reduz a proliferação e morte do câncer de próstata, mas diagnostica excessivamente tumores de baixo risco que não causariam mal, porque o tratamento tem potenciais efeitos colaterais. É crítico que nem todos os pacientes com câncer de próstata recebam um tratamento agressivo. E o que é o tratamento agressivo? Prostatectomia, ou seja, remoção da próstata, causa incontinência urinária, disfunção erétil, radioterapia, que causa perda da potência sexual, inflamação retal, quimioterapia, que pode levar a anemia, aumento de risco de infecções, machucados. E olha que interessante, já desde 2005, o Dr. Dean Ornish, talvez o mais famoso cardiologista do mundo, publicando no Jornal de Urologia, mostrou que uma dieta baseada em plantas e um estilo de vida saudável previne e possivelmente até mesmo reverte o câncer de próstata. Como ele separou 2 grupos, um para comer uma dieta baseada em plantas, um para comer uma dieta da Associação Americana do Câncer, ou seja, aquela história de carnes magras, melhora um pouco a alimentação, mas ainda tem muita proteína animal e às vezes até alguns industrializados. E no final das contas os pacientes do grupo intervencional, ou seja, do grupo que levava uma dieta baseada em plantas e essas alterações de estilo de vida, tinham seu PSA reduzido em 4%, enquanto o grupo controle tinha o seu PSA aumentado em 6% durante o estudo. Eu acho que foram apenas 3 meses, na verdade. Então, mudanças no PSA sanguíneo e no crescimento da LNCAP, ou seja, um outro biomarcador tumoral para câncer de próstata, eram associadas ao nível de mudança de dieta e estilo de vida. Ou seja, quanto mais as pessoas mudavam o estilo de vida, melhor era a redução dos biomarcadores de câncer de próstata, e quanto menos elas mudavam, menor era essa alteração, ou até mesmo os marcadores aumentavam para o prejudicial.
E olha o que ele mostrou, que interessante. Eles pegaram o sangue de uma pessoa que adota uma dieta baseada em plantas e botaram num tubo de ensaio, ou seja, o que a gente chama de in vitro. E eles mostraram aqui, ó, comparado ao sangue de uma pessoa onívora, o sangue de uma pessoa com uma dieta baseada em plantas prevenia o desenvolvimento do câncer em até 8 vezes. E ainda há várias alterações, não só nos biomarcadores oncológicos, mas a pessoa tinha maior perda de peso, melhorias no perfil lipídico, né? Que obviamente a gente tem que se preocupar também não só com câncer, mas doença cardiovascular, diabetes, entre outros fatores que isso influencia, mas o peso e o perfil lipídico também influencia no câncer como nas outras. Então, a dieta não só mudava a propensão para o câncer especificamente, mas várias outras coisas que mostram melhor prognóstico do câncer e outras doenças. Aí olha que legal, ele depois, em seguida, ele fez um estudo no PNAS, o Proceeding National Academy of Science, mostrando que as pessoas que adotam uma dieta baseada em plantas, comparado às pessoas levando uma dieta saudável, tem 500 oncogenes alterados, ou seja, 50 genes que protegem do câncer são suprarregulados, são ligados, e 450 genes que promovem o câncer são desligados, ou seja, a dieta não só influencia muitas outras coisas, como a epigenética, ou seja, os genes são ligados e desligados, promovendo a proteção do câncer. Aí muita gente me fala, mas Eduardo, não temos dados sobre dieta crua, porque elas sabem que eu sou crudívoro. E realmente não temos dados sobre dieta crua, ou seja, tem case reports, ou seja, relatos de caso, que é uma coisa muito simples ainda para a ciência, porque se eu mostro um relato de caso num paciente meu e publico num jornal médico científico, é só um paciente. A gente quer ver centenas de pacientes sendo comparados com a dieta usual prescrita para o câncer e sendo comparados com uma dieta crua. Infelizmente, não tem dinheiro, não tem estudo, não tem investimento para provar isso e mostrar isso. Mas a gente sabe que seres humanos comeram dietas cruas por milhões de anos, assim como todo animal continua comendo. E o cozimento causa perda de nutrientes, que obviamente vão auxiliar na prevenção do câncer, como os micronutrientes, fitonutrientes, antioxidantes, mas também causa a formação de toxinas que são oncogênicas, de acordo com a literatura médica científica, como os AIDS, os subprodutos da glicação avançada. Vou deixar vídeos no card, vídeos na descrição, para você entender mais sobre as toxinas do cozimento e como elas influenciam no câncer. Entretanto, olha que interessante, eles pegaram pacientes com câncer de próstata e inflamação na próstata crônica e colocaram literalmente numa dieta rica em frutas e vegetais e sucos, tudo cru praticamente. E no final das contas tiraram carne, primariamente comida crua, muito vegetal cozido também. E após 10 dias apenas, o PSA do paciente desceu em 5,29 e o CEA, que é um outro biomarcador, desceu em 2,21 nanogramas por mililitro. Ou seja, que remédio faz isso em 10 dias, sem efeitos colaterais, de graça, sem precisar de uma intervenção medicamentosa, cirúrgica, invasiva, que vai ter vários efeitos colaterais e um valor muito alto para o paciente? Só alimenta ele com fruta e vegetal cozido. Nem foi 100% uma dieta crua, nem foi 100% as recomendações higienistas de crononutrição, cronobiologia, atividade física, sol, sono adequado. Como a gente sabe que tudo isso influencia, e eu botei já todos esses fatores do Dieta Anticâncer, sugiro fortemente você ler o livro. Mas olha que interessante, como eu já mostrei no outro vídeo, a combinação de tomate com brócolis tem um efeito sinergístico que é mais efetivo em parar o câncer do que cada um separado. Então sim, comer brócolis e tomate auxilia na atividade antitumoral no câncer de próstata. Tomate e licopeno, muita gente não sabe, mas o tomate é um excelente aliado contra o câncer de próstata. A soja e as isoflavonas da soja, ou seja, os fitonutrientes da soja e seus compostos fenólicos bioativos, ou seja, soja tem atividade anticâncer de próstata. O sulforofano, ou seja, um composto naturalmente rico no brócolis, auxilia não só no tratamento de câncer, mas tem efeitos antidiabetogênicos e antiobesogênicos, ou seja, auxilia na diabetes e na obesidade, que também são fatores que vão auxiliar a promoção do câncer de próstata. Então, brócolis, sulforofano, vegetais crucíferos. Aí você vai falar, mas eu não sei
largar a carne porque eu não sei receitas com brócolis, com tomate, por aí vai. Então eu tenho 4 livros de receitas, cursos culinários online, retiros presenciais e obviamente eu atendo como nutricionista para te ajudar nessa mudança. FGF 23 incentiva câncer de próstata, mais proliferação, invasão e ancoragem do câncer. Ou seja, quando a gente come muita carne, devido ao fósforo da carne, o corpo produz esse hormônio que é fator de crescimento fibroblasto 23, que promove o câncer de próstata. Leite, de acordo com esse artigo, a proteína no leite, a caseína, é um fator de proliferação nas células de câncer de próstata, como a PC3 e LNCAP. Estatinas, ou seja, muita gente não entende, mas até mesmo o remédio para o colesterol, que muita gente toma hoje em dia, né? Muitos homens acima dos 40, 50 anos de idade, devido ao colesterol alto, porque obviamente ter uma vida desregrada, comer muito churrasco, acaba tendo colesterol alto, o médico prescreve estatinas e aí a estatina faz o quê? O tratamento com estatinas nas doses usadas em pacientes aumenta o efeito tumorigênico de dietas obesogênicas. Baixas doses de simvastatina aumenta a agressividade do câncer de próstata num tubo de ensaio em seres humanos. E aí eu te pergunto, é muito para falar sobre, eu vou botar mais vídeos sobre câncer aqui na descrição e nos cards para você entender mais até sobre as outras formas de tratamento, etc. Mas eu adoro citar o meu principal mentor, o Dr. Herbert Shelton. Nós não podemos ser danificados para a boa saúde. Ou seja, o que constrói a saúde são bons hábitos do viver. O que destrói a saúde são não só os maus hábitos do viver, mas muitas das coisas que a gente tenta usar como tratamento. Como eu botei no livro Dieta Anticâncer, existem artigos de oncologia mostrando que, por exemplo, o tamoxifeno, um remédio usado para lutar contra o câncer de mama, induz câncer de endométrio e câncer de útero. E aí eu te pergunto, será mesmo que muitas dessas substâncias tóxicas que a gente tem usado para tratar a doença e o que deixaria uma pessoa saudável doente, vai deixar realmente o doente saudável? Fica o questionamento. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, não se esquece de comentar o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho, deixar seu like para o YouTube, mostrar esse vídeo para mais pessoas que elas precisam saber da verdade, que dieta e estilo de vida sim importam no tratamento de câncer de próstata. E não se esquece de clicar nesses vídeos. Eu presto atendimento nutricional online, presencial, são retiros sempre de janeiro e julho, os 10 livros já publicados e nossos 6 cursos online para você mudar de vida para sempre. Clica nos vídeos.